Estamos chegando. Olá, boa tarde. Estamos chegando para mais uma live da Maratonas de Live da Apadev, hein? O pessoal vai chegando aí. Daqui a pouco chega nossa convidada também. Vamos já chamá-la. Chamar a Paty aí. Para que nós conversemos hoje. A promessa de um papo legal, viu? A Apadev, a quarta live da nossa maratona. Vamos chamar a Paty aqui para ver se a gente já se apresenta. Eu sou Rogério Nunes e hoje estou aqui com vocês para o comando dessa live com a Paty, e hoje o assunto promete, viu? Hoje acredito que teremos um papo bastante agradável. A Paty chegando, nossa convidada. Olá, Paty, me ouve bem? Te ouço, você me ouve? Oh, muito bem, muito bem. Ah, que bom, que Que bom. legal. Pronto, Paty, nossa convidada já está aqui, então a live já está tudo certo com ela. Então, vou apresentar aqui a Apadev um pouquinho, me apresentar, e aí a gente começa o bate-papo com Paty. Patrícia é o nome dela, viu? Mas Paty é um nome famoso, o nome dela. Vocês vão saber da história da Paty, muito conhecida. E por isso nós a chamamos de Paty, que é seu nome conhecido. Então, essa é a quarta maratona, quarta live da Maratonas. Desculpem, quarta live da maratona de lives da Apadev. Nós, na primeira live, nós tivemos como convidado o Misael Conrado, presidente do Comitê Paralímpico Brasileiro. Conversou aqui com o Gustavo Rovares, nosso assessor de comunicação. Na segunda live, eu conversei com Fábio Vasconcelos, treinador da Seleção Brasileira de Futebol de 5. Já essa semana, novamente, o Rovares conversou com Marcos Lima, jornalista e youtuber. Ele é cego e tem um canal no YouTube com quase 180 mil inscritos. Também foi um papo legal. E hoje terei o prazer de bater um papo aqui nessa nossa live com a Paty. Então, eu sou Rogério Nunes, sou dirigente e atleta da Apadev. Então, para quem não conhece, atleta de futebol de 5, se não for o goleiro, ele é cego. Então, eu sou cego e estou participando, conduzindo essa maratona, e vamos falar mesmo com a Paty. A intenção dessa maratona, Paty, você já tem conversado conosco, é trazer oportunidade para as pessoas, sejam elas com deficiência ou não, de conhecerem o processo de inclusão, conhecer as lutas, as barreiras, as dificuldades e as potencialidades da pessoa com deficiência. Então, convido você, Paty, em primeiro lugar, te agradecer demais por aceitar nosso convite. É bastante honra para a nossa associação contar contigo, contar com poder conhecer, levar a tua história para todo mundo. Então, já agradeço de cara pelo aceite do convite. E aí, se apresenta para a gente, dá teu boa tarde e diz para nós, diz para todos que acompanham um pouco sobre você para a gente conversar. Boa tarde, Paty, seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. É um prazer estar com vocês, conversando, batendo esse papo. Eu sou do Rio de Janeiro, eu me chamo Patrícia Loretti. Eu tenho atrofia muscular espinhal, sou cadeirante desde sempre, nunca andei. Eu sou formada em gestão de recursos humanos, sou pós-graduada em saúde mental e atenção psicossocial, sou uma das autoras dos e-books Manual da Mulher com Deficiência, Sexualidade e Deficiência, esse é o assunto,
e Sexualidade e Deficiência 2, o assunto continua. E também sou a criadora da página Janela da Pati, que está no Facebook há 3 anos e no Instagram há 1 ano e há alguns meses. É um prazer estar aqui. Aproveitar e mandar um beijo para quem está assistindo a gente. Já estou vendo o meu pessoalzinho aqui chegando, aquela Sejam galerinha bem-vindos. que sempre me acompanha e é um prazer estar com eles e estar com você. Ah, que legal. E a gente vai falar muito, sem dúvida, sobre a página, sobre a janela da Uhum, Pati. Mas, como uhum, você falou, você tem atrofia muscular espinhal, isso, né? Então, uhum. foi de nascença, assim como foi, como é minha deficiência visual, eu sou cego de nascença. E eu queria que você falasse um pouco, para a gente iniciar, propriamente dita a questão de perguntas, um pouco sobre a tua infância. Quando você se deu conta de que tinha uma deficiência e como foi isso na infância? Tá. Os meus pais começaram a perceber que tinha alguma coisa de diferente comigo aos 6 meses de idade. Então começaram a me levar para médico e eu fechei meu diagnóstico quando eu tinha 6 anos. Foram 6 anos buscando um diagnóstico. Então a minha infância, ela foi tranquila no sentido de brincadeiras, eu adaptava. Só que eu perdia muito tempo com fisioterapia, com cirurgias, e isso me atrapalhava um pouco na minha infância, né? E é engraçado que a gente vivia assim muito na expectativa de que eu voltasse a andar. Voltasse não, né? Que eu andasse. Sim. A gente não conhecia nada sobre a minha deficiência. E aí a gente ficava assim, ah, vai dar certo, com fisioterapia vai dar certo. E não deu, né? Não deu. E eu descobri aos 15 anos que eu ouvi o médico falar que a atrofia muscular espinhal era degenerativa. Aí eu cheguei em casa, peguei um dicionário. Falei, deixa eu ver o que que isso significa. E aí eu vi que era algo que piorava com o tempo e não melhorava, né? Então foi assim, essa infância esperando andar e o começo da adolescência entendendo que não, que eu não iria andar. Sei. Agora, na infância, você sempre utilizou a cadeira de rodas, já desde da infância, ou ela inicialmente tinha um grau menor de comprometimento, assim, em relação Uhum, até para falar em relação a brincar, se você tinha amigos na infância, como era que isso funcionava, essa relação com as crianças, que a gente sabe que às vezes, em determinados casos, é uma relação bem mais sincera, a relação com as crianças. Chega, uhum, seja para dizer alguma coisa que às vezes até machuca um pouco mais pela inocência, ou que seja uhum, para se aproximar mais da pessoa, seja ela tendo deficiência ou não. uhum. Eu só passei a usar a cadeira de rodas com 9 anos de idade, porque eu tive que fazer terapia. Eu não queria, eu não aceitava a cadeira de rodas. Então eu brincava muito com meus primos, minhas primas, e como que era isso? Eu sentava numa cadeirinha e quando eu tinha que ir de um lugar para o outro, eles me levavam na cadeirinha, cada um segurando dos lados e me levavam. E aí a gente procurava brincar de coisas que não precisavam de tanta movimentação. Tipo, brincava muito de comidinha, de fazer comidinha, de Barbie, essas coisinhas assim. Em relação à minha patologia, eu nunca consegui fazer coisas até simples, tipo pentear meu cabelo. Então, até para pentear o cabelo das bonecas, eu pedi ajuda para trocar a roupinha delas. Mas como era muito um ambiente familiar, para mim foi mais tranquilo. Até porque eu demorei a entrar na escola, então eu não tinha amiguinhos de escola. Eu entrei com 9 anos. Então, para mim foi tranquilo porque era dentro do meu ambiente familiar. Talvez se não fosse, seria um pouco mais complicado, como foi quando eu fui para a escola aos 9 anos. Isso, aproveita e fala um pouco assim das primeiras experiências, se que há coisas da infância que a gente lembra e há coisas que a gente nem lembra, né? Mas assim, o que é que você lembra das primeiras experiências de escola, Paty? Porque realmente eu passei
eu tive a minha primeira experiência escolar, foi no Instituto dos Cegos, era com pessoas cegas. Quando eu já fui para uma escola regular, escola que tem as pessoas que enxergam, eu já tinha um preparo, já tinha um preparo para ir para aquela escola. Então, já foi um pouco diferente, eu já tive um pouco mais de facilidade. Mas aí você foi para uma escola, já para a escola regular, e como foi essa chegada, essa aceitação, tanto por parte de alunos, que eram as crianças, como de professores, como é que isso se deu, do que você lembra? Foi péssimo. Foi péssimo porque quando minha mãe foi fazer minha matrícula, ela me levou. E eu ouvi a diretora falando para minha mãe que não poderia me aceitar porque não tinha estrutura na escola e porque eu não tinha condições de aprender. Então ela olhou para mim, me viu na cadeira de rodas, eu tinha acabado de aceitar a cadeira e ela falou isso. Mas mesmo assim eu entrei naquela escola porque as psicólogas do centro de reabilitação que eu frequentava foram lá conversar e a diretora teve assim que me aceitar na marra. E quando eu cheguei eu fiz a alfabetização, que é o primeiro ano hoje. Quando eu cheguei na primeira série, a professora se recusou a dar aula para minha turma, porque a minha sala era a única sala que ficava no térreo. Então eu fiquei sem professora, eu e minha turma inteira, até a Secretaria de Educação mandar uma professora. E aí na terceira série a mesma coisa se repetiu. A professora também não aceitou e ficamos eu e a minha turma inteira sem aula. Até estava contando ontem que uma menina falou assim, pertinho de mim, ela falou assim, eu não queria estudar na sala da Patrícia, por causa dela que a gente está sem aula. Quer dizer, foi por minha causa, não era por causa da professora, não, era por causa de mim. Então foi muito pesado para mim, todo o ensino fundamental porque não tinha nenhuma criança como eu. Eu era a mais velha da turma, entrei na alfabetização com 9 anos, fiquei da alfabetização até a oitava série sem ter ninguém igual a mim lá. Não tinha nenhum cadeirante, nenhum cego, nenhuma pessoa com muleta, nada. Eu era o centro das atenções. Foi difícil para mim. Isso é o tipo de declaração, de depoimento que faz a gente analisar algumas coisas. Assim, hoje as leis evoluíram, hoje as leis obrigam qualquer estabelecimento de educacional a aceitar. Então, assim, por mais que alguém ainda não queira aceitar, às vezes acontecem algumas situações, mas a lei melhorou já um pouco essa situação, mas isso é bem real, infelizmente, não só foi com você, a gente sabe que outras pessoas sofreram esse tipo de situação da ignorância mesmo das pessoas, porque você imaginar que uma professora chegar para uma pessoa e dizer que ela é incapaz de aprender porque ela tem uma deficiência, olha só. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? O que é que incapacita o teu cognitivo? E mesmo que seu cognitivo fosse inferior também, o que é que capacitaria de você ter a oportunidade de estudar ou de qualquer pessoa com deficiência? Então, isso, graças a Deus, hoje, assim, ainda existe, mas isso já foi muito mais forte. E isso é o tipo de coisa que se a pessoa com deficiência que sofre isso, a palavra ela tem poder, a palavra ela tem muito poder. Eu sempre comento isso, Paty, que às vezes você fala algo que você não imagina o dano que aquilo pode causar. Que bom que hoje você é uma batalhadora, você luta como poucos pela inclusão, com bastante argumento, com bastante inteligência, mas isso e muitas outras pessoas poderiam deixá-las sem condições mais de ter coragem de ir para uma escola. Então, você enfrentou isso sofrendo, mas enfrentou. Assim, e como tua família, assim, porque você falou que na infância conviveu no ambiente familiar, como a tua família te ajudava, lógico, na parte
da questão de mobilidade, não. Mas a família, ela tinha um poder também de mobilização, de luta por essa questão. Como era que ficava? Como era o comportamento familiar nessa situação? Porque não é fácil para a família. Uhum. O apoio familiar que eu tinha era dos meus pais mesmo. A minha família, ela é bastante grande, mas assim, eu nunca recebi esse apoio de oferecer ajuda para levar para fisioterapia, para levar para a escola. Nunca, nunca percebi assim, sabe? Sempre eram mesmo meus pais me ajudando em tudo e a parte social do centro de reabilitação que oferecia transporte para me buscar e para me levar. E a questão com meus irmãos, eu tenho dois irmãos, também era um pouco. Acho que não era tão tranquilo assim, porque meu irmão tem 5 anos de diferença de idade para mim, e minha irmã tem 1 ano e 4 meses só, mais velha. Então, quando nasceu a filha com deficiência, os meus pais tiveram que se dedicar muito a mim. Então, isso acabou criando uma certa barreira entre mim e meus irmãos, sabe? Hoje em dia eu me dou assim super bem com a minha irmã, mas a relação com o meu irmão já foi mais difícil de ser resgatada, sabe? Mas a gente tenta, né? É É, difícil. não, realmente não é fácil, porque assim, provavelmente eles, de forma injusta, se sentiram preteridos pela atenção. Aham, Você precisava precisa uhum, de uma atenção maior. E a família a gente sempre coloca como fundamental, porque a partir da uhum, família a gente pode tentar ser inserido nos outros meios sociais. E aí você uhum, falou que a infância chegando. E um período complicado da vida, acho que de todo mundo tem mudança de comportamento e tudo, é com a chegada da adolescência. Você falou da infância, que teve um período tranquilo, por outro lado, uhum, já teve uma parte mais complicada da chegada na escola, que uhum. já teve mais complicações e você foi superando com apoios e com dificuldades. Mas e a adolescência, que é um momento, já por natureza, um momento mais complicado, mais complexo. Como se deu esse processo na tua vida? Para mim foi um período muito doloroso. Eu não me reconhecia em ninguém, não tinha representatividade nenhuma, não conhecia nenhum jovem ou adulto que tivesse deficiência, que fosse bem-sucedido. Assim que eu terminei o ensino fundamental, não tinha escola de ensino médio perto, então eu saí da escola, fiquei 15 anos sem estudar, então aí mesmo que eu não pertencia a grupo nenhum. E eu via minhas primas comentando de namorados, eu nunca tive nada disso para comentar. E foi assim, eu me achava muito feia, muito desinteressante. Foi muito doloroso para mim, eu chorei muitas vezes, muitas vezes. Foi difícil para mim. Não pertencer a grupos foi muito difícil. Aí esse não pertencer a grupos, padre. Era, era praticamente viver em casa ou o que era? Assim, a gente está puxando um pouco porque muita gente, ou que esteja agora, ou que vai acompanhar gravado, não conhece, assim, ainda Uhum. a tua história, mas assim, aí como você dava, esse não pertencer a grupos era viver a maioria do tempo em casa, era fazer o quê? Eu ia para o centro. É engraçado. Quando eu cheguei aos 15 anos, não tive mais como ir fazer fisioterapia. Então, parei a fisioterapia. E quando eu terminei o ensino fundamental, com 17 para 18 anos, eu também não tinha como estudar. Então, eu não saía mais de casa. Não saía. Eu ficava só em casa, não tinha internet. Então, eu só lia, era o que eu fazia. Não frequentava igreja, minha mãe não conseguia mais sair comigo, porque meu pai trabalhava, meu pai era carpinteiro. Então, aliada a isso, uma infância muito pobre, eu fui uma criança padrinhada. Sabe essas crianças que recebem presente de um padrinho que não conhece uma vez ao ano, uma roupa? Sim. Eu fui.
É daquele que só, como se diz, só para cumprir cumprir a obrigação, né? Sim, para você ter uma noção de como minha infância foi pobre. Eu fui uma criança apadrinhada. Então não tinha dinheiro para sair, mesmo quando meus pais podiam. E assim, a minha irmã saía com uma turminha. Eu lembro que minha mãe não conseguia dormir porque minha irmã estava na balada. E eu ficava ali falando que sonhando. Como eu queria ir também para balada, como eu queria namorar, como eu queria ficar. E não, meu ambiente era dentro de casa com a minha mãe. Era só isso. É verdade. Assim, a interação é bem. Aí onde eu falo da importância, a gente vai tocar nesse aspecto ainda, mas eu falo muito da importância das entidades, das associações, das entidades e das associações, instituições que oportunizam a pessoa com deficiência ter o contato com outras pessoas com deficiência. Não que as pessoas com deficiência só possam conviver com outras pessoas se elas tiverem a deficiência. Mas não, é para que elas conheçam a realidade de outras pessoas, para que elas tenham a oportunidade de saber como aquelas pessoas que têm uma deficiência podem ter uma vida melhor, com uma vida com mais qualidade. Então, a importância das entidades é essa. Vou aproveitar, inclusive, para mandar um abraço para os apoiadores da APADEV, a Magnus Oficial, o Cicobi, a Luísio Calçados, Rede Farma, Anatólio Seguros. Para quem não conhece, a APADEV ela trabalha a inclusão através do esporte, muito através do esporte, para pessoas com deficiência visual, através do futebol de 5. Então, eu sempre coloco, Paty, que as entidades elas são muito importantes nesse aspecto. Não sei se talvez você tivesse tido a oportunidade de conhecer pessoas com deficiência antes, tua vida, essa parte da tua vida não teria sido diferente. O que é que você entende por essa situação? Então, as pessoas que eu conhecia no centro de reabilitação, o contato, a gente não conseguia muito estabelecer contato, porque a gente não tinha as redes que, que são disponibilizadas hoje. E era assim, eu chegava, fazia minha fisioterapia e ia embora. Então, eu não conseguia criar essa amizade, sabe? Não, não sei, eu não me sentia representada ali. Talvez hoje em dia as instituições tenham uma visão diferente e já promovam mais esse encontro. Mas na minha época, em 90, não era assim, sabe? Então, e é engraçado que mesmo assim, mesmo conhecendo lá as pessoas, eram só pessoas que faziam tratamento. Eu não via pessoas bem-sucedidas, assim, entre aspas, que estudavam, não tinha. Era tudo assim, pessoas com vida muito difíceis, muito pobres, que não estudavam, porque eu ainda consegui estudar, mas aquelas pessoas, muitas delas não conseguiam estudar. Então, para mim, foi complicado. É por, Rogério, você falou que sim. para eu ler aqui as perguntas. Óbvio. Chegaram duas perguntas aqui, perguntando a minha idade e perguntando se tinha acessibilidade perto da minha casa. Então, a minha idade é 30 e poucos, 39. E Muito não, bem. não tinha acessibilidade. Eu só falo minha idade até esse ano. A partir de agosto, não falo mais minha idade. Mas a vida começa depois dos 40. Vamos Não, a pé. Vai melhorar. então tá bom, desculpa, porque a gente combinou que eu poderia ler as Não, perguntas. pode sim, pode ficar à vontade. É ótima essa interação, sem dúvida. E com relação às entidades, às instituições, é porque, como você falou, essa entidade essa instituição, não sei ao certo como dizer, que você frequentava, era isso. Era só para tratamento. Ela não Sim. trabalhava a interação. Assim, você chegava, fazia sua fisioterapia e saía. É isso. O convívio social não existia, não tinha ninguém lá, talvez, para trabalhar, para mostrar para vocês que era possível fazer mais, que era
possível conseguir mais, eu entendo assim. Mas, para a gente mudar um pouco, como diz aqui no Nordeste, o rumo da prosa. A Uhum. partir de quando tua vida deu uma guinada para hoje você ser uma pessoa Uhum. que consegue fazer tantas coisas, que falou do seu currículo aí, e para ter essa mudança na tua vida? Quando foi que aconteceu esse divisor de águas? Uhum. Aos 28 anos, quando eu comprei minha cadeira motorizada usada, que é bem inacessível o preço, e eu tive contato com a internet. Aí tudo começou a mudar. Eu comecei a conhecer meninas como eu, com a mesma patologia, que namoravam, que estudavam, que trabalhavam. Então isso foi me empoderando de uma maneira que minha cabeça foi mudando. Então, eu comecei a me sentir mais fortalecida como mulher e foi muito importante, acho importante falar aqui para quem está ouvindo, que o me ver como mulher mudou a minha visão. Eu comecei a ver que eu era capaz de seduzir um homem, fui aprendendo isso, isso foi mudando, isso foi me dando força e foi fazendo com que eu quisesse ser essa representatividade que eu nunca tive. Eu quero que as meninas olhem para mim, os meninos, e falem assim: caramba, ela superou. Caramba, ela está superando todos os traumas de ter um corpo assimétrico, porque quando uma pessoa tem patologia degenerativa, a gente tem algumas assimetrias. Tipo, eu tenho um pezinho torto, as mãos um pouco caídas, escoliose. Então, tudo isso vai mudando, vai mexendo com a nossa autoestima, né? E hoje em dia eu tenho uma boa autoestima e a Janela da Parte, inclusive, trabalha com isso, né? E esse empoderamento, essa mudança veio disso, de ver outras pessoas conseguindo. Aí eu falei assim, eu já estava 15 anos sem estudar. Eu falei assim, vou voltar a estudar por apostila mesmo. Aí pegava a apostila, estudava em casa, ia lá e fazia as provas. Depois disso eu falei assim, acho que eu vou fazer o Enem. Será que eu consigo? Aí fiz o Enem, passei, consegui bolsa de 100%, fiz semipresencial. Ia lá só de vez em quando. Aí depois eu falei assim, quero fazer uma pós-graduação, mas só tem presencial. São 10 horas, todo sábado, 10 horas na pós. Como é que eu vou fazer? Falei, sabe de uma coisa? Eu vou tentar. E eu tentei. E foi assim, caramba, você imagina uma tetra que não consegue nem chamar o elevador, nem fazer transferência para ir ao banheiro e ficar 10 horas sozinha. Eu lembro que eu fui lanchar no primeiro dia da pós-graduação e eu pedi ajuda para uma pessoa para ela levantar minha mão e prender a minha mão na blusa para eu conseguir comer um sanduíche, que foi a única coisa que eu comi nesse dia. E quando eu estava comendo, minha mão caiu, eu não tinha nem terminado ainda o sanduíche, e eu tive que pedir para outra pessoa guardar o sanduíche para mim num potinho que eu tinha levado. Então, assim, foi muito difícil, mas o tempo todo eu pensava, eu preciso passar por isso, porque isso vai ajudar outras pessoas com deficiência. Elas vão se inspirar em mim e elas também vão ter vontade de estudar e de crescer. E o estudo traz muito respeito, assim, empodera a gente, as pessoas olham para a gente diferente quando a gente tem estudo. A verdade é essa. As pessoas passaram a me tratar diferente quando eu falo que eu tenho pós-graduação. Sabe? Por isso que é tão importante a pessoa com deficiência, que sofre tanto preconceito, conseguir estudar. É muito importante. Estão perguntando aqui de onde nós somos. Eu sou do Rio de Janeiro e o Eu Rogério. sou Rogério Campina Grande, Campina Grande, Paraíba, cidade, cidade do interior da Paraíba, cidade de forró, para quem gosta de festa, é uma maravilha, principalmente no mês que acabou agora, que foi o mês de junho, apesar que esse ano, por causa da pandemia, não teve nada, né? verdade. Mas, assim, aproveitar aqui para mandar um abraço para o pessoal da direção da PADEV, nosso presidente, Anailton Chaves, que desenvolve um trabalho fantástico, Igor Chaves, que
tem feito o contato com todos que estão participando aqui das nossas lives. E Igor é quem tem sido a pessoa que tem contactado com essas pessoas, para Fábio Almeida, também para o pessoal da comissão técnica do nosso time de futebol de 5, para todos os atletas. Então, para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Então, Paty, então, duas coisas que a gente pode pontuar como fundamentais para a tua melhoria de qualidade de vida. A cadeira motorizada e a internet, que a internet é quem nos permite hoje estar conversando aqui. E o que você falou de muito importante, o empoderamento. O empoderamento que você pode ter a partir de sair de casa, de começar a estudar, de enfrentar a dificuldade. Eu sempre coloco que nós, muitas vezes, muitas vezes não, acho que sempre que possível, nós precisamos nos expor, porque a sociedade hoje já nos conhece mais, já nos reconhece mais. Mas por muito tempo, como você falou, você não saía de casa, você então não teria como as pessoas te conhecerem. Então, por isso que o fato de nós, como pessoas com deficiência, estarmos próximos a outras pessoas com deficiência, conhecermos para saber até onde nós podemos chegar, isso é importante. Isso é fundamental e eu entendo teu crescimento, tua força como magnífico, no sentido de uma pessoa que passou o tempo que passou sem estudar, aí foi para uma graduação, foi para uma pós-graduação, conseguiu interagir com outras pessoas. E aí, a partir dessa interação, tua vida, com certeza, mudou assim, em relação à tua mente, a teus sentimentos, como você falou, do empoderamento. Lógico que as dificuldades continuaram existindo, mas em relação à relação com as pessoas, assim, isso como foi para você mesmo, a relação com as pessoas no geral? Mudou muito até o meu jeito de falar com as pessoas. Eu era muito tímida, assim, então eu chegava num lugar e eu ficava assim, tinha muita dificuldade de fazer amizade, porque quando a gente é muito tímida, a gente fica mais no nosso canto, né? Então, quando eu me empoderei, quando eu passei a me sentir bem comigo mesma, porque é isso que faz diferença, é você se sentir bem dentro desse corpo que você tem. Então, meu relacionamento com as pessoas mudou drasticamente, assim, outro jeito de conversar, outro jeito de me posicionar. Hoje eu falo, não, eu não concordo com isso. Sim, eu concordo com isso, porque eu ganhei esse empoderamento, Acho que você sabe? Porque tinha eu até vergonha, né, de se posicionar e de colocar o que pensava, não é isso? e eu me achava muito feia também. Eu só andava de rabo de cavalo, cabelo preso, blusa de manga, calça comprida, eu não usava uma saia, não usava um vestido, não usava nada. Então isso me inibia muito, sabe? Me inibia demais. Então, crescer, ter esse crescimento, me entender como mulher, como uma pessoa que faz parte da sociedade, porque esses dias mesmo eu falei lá na minha página, a gente tem que entender o nosso contexto social, o contexto em que a gente está inserido. Hoje eu entendo que a culpa do que eu sofro não é minha. Não é porque eu tenho um corpo diferente. A sociedade que tem que me incluir. Então, todo esse entendimento mais amplo daquilo que me cerca, do meu ambiente, trouxe esse empoderamento para mim e me colocou numa posição mais igual em relação às pessoas, no sentido de opinião, no sentido de direitos, né? Você falou sobre informação que faltou à diretora quando eu fui para a escola, e eu falo sempre isso, que o pilar principal do empoderamento é a informação. É você saber seus direitos, é você saber seu lugar no mundo, é você saber que você pode ter voz, que você deve ter voz. Então, tudo isso muda a nossa relação com o mundo, com as pessoas. Isso. Aproveitar aqui e mandar um abraço para Márcio André, que está em Portugal, é o
comandante da nossa comissão técnica do nosso time de futebol de 5. Tadeito também, está em São Paulo, e Karina em São... Kaline, minha sobrinha que está me dando as colas aqui também. Então, é bom que eu tenho duas pessoas para me ajudar nos alunos. Tem a Paty e tem minha sobrinha aqui, Giovana, que está dando as dicas aqui. Mandar um abraço também para esse me pediu já pelo WhatsApp, disse que está acompanhando, desculpem, Oswaldo, de Remígio, aqui faz parte da APADEV também, acompanha todas as lives, grande abraço para ele. Aproveitar para dizer que próxima semana nós teremos 3 lives, viu? O negócio está ficando bom, está pegando que, ao invés de 2 lives, semana que vem a maratona terá 3 lives. Na próxima terça-feira, nós teremos aqui como convidado o treinador da seleção argentina de futebol de 5, Martim Del Monte, sempre às 17 horas. Na quinta-feira, nós teremos a Andresa Bosio, coordenadora de marketing, consultora de marketing, desculpe, da Magnus, empresa que apoia o futebol de 5 no país, uma empresa que tem um time fortíssimo de futsal e trabalha muito com a questão da inclusão. Então, teremos a Andressa aqui. E na sexta-feira, se é uma maratona de lives, na sexta-feira nós teremos aqui um maratonista. Nós teremos um maratonista aqui de Campina Grande, Thales Ranier, professor de Educação Física, vai ter um papo bem legal com a gente. Então, Paty, e aí, a partir desse empoderamento que você conseguiu ter, mudança de vida, melhoria muito, aumento da qualidade da sua vida, como surgiu essa tão famosa janela da Paty aí? Como foi? De onde partiu a ideia? Foi sua mesmo? Como foi que surgiu isso na tua vida? Tá. Eu falava muito sobre deficiência, mas ainda assim, de forma muito básica no meu Facebook pessoal. Aí as pessoas começaram a me cobrar. Faz um blog, faz um blog. Aí eu fiz, eu detestei blog. Porque eu achei muito impessoal, não gostei. Aí eu falei assim, depois de um bom tempo ainda, fiquei sem ter nada de uma rede social. Aí depois eu falei, vou fazer uma página no Facebook. Aí eu fiz, né? Eu falei assim, eu vou esperar 1 ano. Se com 1 ano eu não tiver 1.000 seguidores, eu termino a página. Eita, desafio! Quando faltavam 4 dias, 4 ou 3, um negócio assim, para inteirar 1 ano, eu consegui os 1.000 seguidores. Ufa! E daí para frente, hoje a página tem 3 anos, que fez dia 5, e ela tem 14.000 seguidores. Então, ela cresceu assim, de uma forma muito, muito bacana e consistente. Assim, eu tenho feedbacks muito, muito bons do alcance da janela, sabe? Tanto é que agora eu já sou convidada para dar aula em curso, dar aula não, né? Fazer palestra online em faculdade, em curso de psicologia, quando eles vão estudar essa questão da deficiência. Então, a janela da Paty, ela tem se tornado, graças a Deus, um referencial no assunto quando é autoestima, inclusão, sexualidade da pessoa com deficiência. Então, ela conseguiu, né? E fui eu mesma que escolhi o nome. Eu fiz uma enquete no meu Facebook pedindo sugestão, mas eu não gostei de nada que chegou. Eu falei, eu falei assim, eu vou botar alguma coisa com janela, pelo simbolismo da palavra, sabe? Algo como, vamos abrir a janela para quem está fora enxergar quem está dentro, e quem está dentro enxergar quem está fora. Foi meio que um convite social, assim, gente, vem ver como a gente vive, e a gente também poder olhar para esse mundo e entender esse mundo lá fora, né? O nosso contexto social. E aí, como eu sou uma pessoa muito informal e muito pessoal, eu tenho uma ligação muito forte com os meus seguidores, de conversa mesmo. Eu sempre respondo a todos, converso com todos. Aí eu falei, eu vou botar o meu nome, porque aí eu posso falar na primeira pessoa. Eu posso contar minhas experiências. E aí surgiu esse nome, a Janela, pelo simbolismo, e a Paty, para que eu pudesse falar na primeira pessoa, contar minhas experiências, minha vivência como mulher, como filha, estudante,
cidadã, né? E foi por isso que nasceu a Janela da Paz. E aí hoje a bomba no Instagram, né? Porque você falou do Facebook aí, mas Aham, também bomba no Instagram. Aí já foi é mais novo no Instagram, porque é. eu, sinceramente, eu não conhecia, depois que conheci, aí comecei a acompanhar mesmo. E o legal Uhum. que você falou de ser uma coisa bem pessoal é porque você tem muitos seguidores que onde você vai, eles estão nas suas lives, eles Olha, entram, você eles lhe pode... acompanham, eles respondem, eles dialogam com você. E Sim. no Instagram, que é onde eu acompanho, eu acho bem, Uhum. bem legal como é a comunicação entre vocês. Sim, a minha formação também de saúde mental, eu sei como que é importante você ser ouvido, sabe? E às vezes o que a pessoa com deficiência quer é, é ser ouvido, é entender alguém que entenda as dores deles, as nossas, né? Porque eu também sou pessoa com deficiência. Então eu tenho muito essa identificação. O meu amigo falou assim, Pati, eu fico impressionado que não tem nem 2 anos, você já está indo para 7.000 seguidores fazendo postagens, escrevendo texto, como você consegue crescer? E aí ele mesmo depois falou assim, eu acho que eu sei. É porque as pessoas se identificam com a sua vida. E o jeito que você se expõe, sabe? Eu não tenho problema nenhum em falar nada, em contar, como eu contei aqui, que eu fui comer um sanduíche, minha mão caiu. Então, isso aproxima as É o se pessoas. assumir, né? O se assumir do jeito que é. Uhum. É fundamental. Tem uma fala que diz assim: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas. Mas quando você for tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. E é isso, é um humano falando para outro humano. E acho que o sucesso da janela tá aí, sabe? Nessa identificação que as pessoas têm comigo e com o meu trabalho que eu faço lá. Isso é fantástico. Aproveitar para mandar um abraço aqui para Silvia Greco, Nicolas Greco, são aí são de São Paulo, aí não, você está no Rio. Aham. De São Paulo, são nossos presidentes de honra da associação, pessoas muito ligadas à questão da pessoa com deficiência. E grande abraço para os dois, tanto para a Silvia como para o Nicolas. Paty, uma coisa que eu acho muito legal na sua abordagem é porque, como você falou, você não se intimida ao falar. E se você vai ter um canal de comunicação, não adianta você estar Uhum. escondendo certas coisas, principalmente com o objetivo que você tem Uhum. para atingir. Então, Uhum. acho muito legal porque você aborda temas que para muitos ainda são temas tabus, como Uhum. sexualidade, como a questão além da questão da sexualidade, a necessidade do pedir a ajuda para a pessoa com deficiência. Não adianta. Tem casos que você precisa menos da ajuda, tem casos que você precisa mais. Então, eu gostaria que você tocasse um pouco nesse assunto dos temas tabus, da questão tabu, como é a reação das pessoas, se tem gente, se as reações, você acompanha, lógico, você disse que responde tudo, se a maioria das reações das pessoas ainda são de pena, de piedade, ou são de dizer, oh, como é maravilhoso, ou como é que as pessoas, ou já existe um amadurecimento das pessoas com relação a essas reações diante desses temas. Tá. É, a demanda que mais chega para mim é a questão da sexualidade e da infantilização também da família. A pessoa com deficiência ainda é muito privada de viver coisas comuns às pessoas com deficiência. Eu acho que a gente está amadurecendo, mas a gente ainda está longe de amadurecer, sabe? A gente está no processo de derrubada do capacitismo. Para quem não sabe, capacitismo é a discriminação e a ideia de que a pessoa com deficiência é incapaz. E também tem a desumanização da pessoa com deficiência, que é quando você transforma essa pessoa em um herói, uma heroína. Então, tudo isso dificulta o nosso processo social, de inclusão social. Então, eu vejo que ainda tem essas reações de pena, sim.
de incapacidade. Mas é como eu disse, eu acho que está melhorando e a Janela faz esse trabalho, tenta melhorar. Vocês fazem esse trabalho, né, de trazer essa visibilidade para a pessoa cega que joga futebol, que pratica esporte, e eu também, mas ainda tem muito esse olhar de pena. Eu acho que é mais de incapacidade, é olhar para a gente e achar assim, ah, ele não é capaz de fazer isso. Ele não é capaz de namorar, ela não é capaz de ser mãe, ele de ser pai. Então, eu acho que esse olhar de pena e incapacidade são muito fortes ainda. Isso mesmo, assim, é engraçado que eu vi até numa outra live que você participou, você falando, acho que foi no período da adolescência, que você foi num shopping e ficou Uhum. muito triste com o olhar das pessoas, vendo as pessoas olharem para você. Aí eu brinco com as pessoas, eu digo, pelo menos eu nem sei que as pessoas estão olhando para mim, mas É. assim, mas o fato é que eu sei. Eu posso não estar Uhum. vendo que ela está olhando para mim, mas a gente sabe muitas vezes pela reação até da pessoa que está com a gente, que às vezes a pessoa que está com a gente fica, que já é uma pessoa que está acostumada conosco, que já inclui, a gente percebe Uhum. que aquela pessoa ficou indignada com alguma coisa e muitas vezes eu digo, quem foi disso? Aí a pessoa diz, não, a pessoa ali não tira o olho de você, eu digo, não é porque está me achando bonito, deixa É. que não, nesse caso não é por isso. Então, eu lembrei dessa história que você colocou numa Uhum. live sua que eu estava acompanhando, de para você que enxerga, ou para o deficiente, para a pessoa com deficiência que enxerga, para a pessoa com deficiência que enxerga, ver esse olhar é muito, muito complicado, assim, às vezes, para a pessoa lidar. Tem dia que você está de boa, assim, Uhum. quando a gente amadurece, já encara isso tão bom, mas há momentos que dá raiva, não é isso? Esses olhares são muito inquietantes. Porque quando as pessoas olham para você desse jeito, você inconscientemente começa a se questionar: o que que tem de errado comigo? Sabe? Você começa a falar assim: se tá me olhando desse jeito, por quê? Porque eu sou diferente. Aí aquilo já começa a trazer aquela inquietação. A diferença é que antigamente as pessoas olhavam para mim e eu sempre pensava: ai, tá me achando horrível. Tá me achando feio. Hoje em dia, quando é um homem, né, eu penso assim: tá me olhando, tá me achando bonita. Eu já coloco isso na minha cabeça: tá me achando gostosa. Eu logo penso assim para tentar equilibrar. E os olhares das crianças e a curiosidade delas não me incomoda nem um pouco. Assim, mas se for muito, muito insistente, eu fui comer com a minha amiga no shopping e nesse dia eu estava com muita fraqueza, muita. Eu não estava conseguindo levantar o garfo. E aí toda hora que eu olhava, tinha um rapaz me olhando, toda hora, toda hora. E aí eu fiquei com vergonha. Nesse dia eu fiquei com vergonha, porque o olhar era muito insistente. E eu falei assim: ah, não quero mais comer essa batata, não. Era uma batata recheada. E a minha amiga falou: não, vou te dar na boca. E aí ela me deu. Mas esse dia, tem alguns meses, nesse dia me incomodou, voltou a me incomodar. Porque ele olhava demais. Demais para mim. E eu sei que eu estava comendo de uma forma bem diferente. Eu não estava conseguindo levantar o garfo. Então, esse olhar dele foi muito inquietante para mim, sabe? Eu não consegui pensar que ele estava me achando bonita naquela hora. Então, isso me incomoda às vezes. Eu digo que eu sou uma pessoa que lida bem com isso, mas eu sou uma mulher como toda outra, como todas as outras, que tem suas inseguranças também, né? Então, eu não fujo disso. Eu não abro mão da minha humanidade, sabe? De falar, eu sinto medo, eu sinto vergonha, eu fico intimidada, mas eu enfrento tudo isso, sabe? Eu enfrento. Mas quando eu era menor, quando você estava relembrando esse caso do shopping, foi péssimo, porque eu andava olhando para cima. Alguém me empurrando e eu olhando para cima. E eu chamava atenção mais do que a árvore de Natal. Então, isso para mim foi bem dolorido, bem dolorido. Chamar a atenção mais do que a árvore de Natal é muita coisa mesmo, viu? Porque a árvore de Natal, até para quem não vê, Uhum. sabe que chama muita atenção. Então, Porque em noventa as pessoas com deficiência, se hoje a gente sai pouco, pessoas com cadeiras de rodas,
porque é muito difícil, não tem acessibilidade. Então, você imagine isso em 90, uma menina com escoliose, com uma roupinha básica, numa cadeira de rodas, chamava muita atenção, muita mesmo. Foi horrível aquele dia. E era a primeira vez que eu estava indo ao cinema, foi com 9 anos, 10 anos por aí. E eu lembro dessa cena desse momento, né, que me marcou bastante. Hoje em dia eu já ando bem mais tranquila pelo shopping. Ninguém fica me olhando, a não ser esse homem, né? E foi justamente por isso que me incomodou, porque eu não estou mais acostumada com esses olhares muito insistentes, que te examinam, sabe, que te dizem que tem alguma coisa errada com você. Que isso é muito positivo. O fato de você já não estar mais acostumado é porque estão olhando Sim, muito menos, assim. Isso é um sim, sinal de uma evolução da sociedade, não é isso? sim, tá melhorando, tá melhorando. Ah, Mas mesmo assim, uma pessoa até customizada que usa aparelho para respirar, ela ainda é alvo de muito desses olhares de pena, de curiosidade, de incapacidade. É aquilo, né? Quanto mais diferença você traz no seu corpo, mais olhares você atrai para você. com certeza. E lá o tempo voa, viu? Daqui a pouco a gente já vai ter que encerrar. Meu Deus do céu, como uma coisa o tempo passa rápido quando tem assunto, quando a gente fica nessa. Mas aí eu queria, antes de concluir, ainda dá para fazer, acho que umas perguntinhas. A gente falou da acessibilidade, da questão humana, como as coisas estão melhorando, mas assim, queria que você falasse um pouco ainda da acessibilidade arquitetônica mesmo, ou acessibilidade arquitetônica mesmo, que para vocês, por exemplo, ainda para o cego, a gente luta, tem evoluído, mas assim, a gente ainda luta por algumas melhorias na parte tecnológica. Ainda a gente usa o Instagram, mas ainda com algumas dificuldades, ainda coisa na tecnologia que as pessoas não descrevem as imagens, essas coisas todas. E para vocês, muito a questão da acessibilidade arquitetônica. Eu queria que você de forma resumida, falasse um pouco assim do que já melhorou e do que você acha que precisa, mesmo assim, como deve ser feito para melhorar mais. Uhum. Eu acho que ainda falta muita coisa em relação à acessibilidade. Acho que a gente precisa de uma conscientização no sentido social mesmo, das pessoas entenderem que a acessibilidade é um benefício social, que a acessibilidade serve para todo mundo, não é só para pessoa com deficiência. Nas ruas ainda tem bastante dificuldade. Niterói, a minha cidade, é uma das cidades consideradas mais acessíveis do Rio. E ela ainda é bem ruim. Então, eu fico imaginando as outras. Muito ruim ainda. E a acessibilidade, ela transforma a vida da gente, né? Porque na minha pós, o banheiro não era acessível, mas só pelo fato de ter um elevador grande e o fato da porta ser automática, quando eu chegava, eu já entrava, já abria, isso também é acessibilidade, melhorava muito. Outro conceito que a gente tem que mudar é o que é acessibilidade. A gente pensa, acessibilidade é rampa, é o cardápio em libras, e acessibilidade é muito mais que isso. É ter autonomia, é ter acesso, é ter segurança, porque a gente vê rampas íngremes demais. Então você vai subir, você precisa de alguém para te empurrar atrás. Então tira sua autonomia. E é aquilo que a gente chama de falsa acessibilidade, né? Isso acontece também com piso tátil. Com Ele certeza. só vai até determinado lugar e dali para frente não vai mais. Quer dizer, e aí? A pessoa para no meio do caminho? Então, a acessibilidade falta muito ainda no Brasil e falta essa consciência da gente mudar. E a acessibilidade muda a vida da pessoa com deficiência. A gente precisa muito de acessibilidade. Ah, que legal, muito, muito bom. O Tadeilton aqui está perguntando se no futebol eu sou o Messi ou o Cristiano Ronaldo, ou quem dera. Eu sou um bom jogador, modéstia à parte. Nós temos uma boa equipe de futebol de 5, está entre as melhores do país. A gente trabalha com a luta, com dificuldades, porque o apoio ao esporte
convencional, ele sendo amador, já não é muito, e o esporte para pessoas com deficiência ainda é menor. Mas a gente está lutando para sempre ter uma entidade forte que trabalhe bem o esporte e trabalhe muito bem a inclusão. Por falar nisso, Paty, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, já que está perto de acabar mesmo, dessa relação. Que é que você... Porque nós trabalhamos aqui nessa maratona com aquela ideia. O melhor exemplo é o seu próprio exemplo. E a gente está trazendo pessoas de diversas pessoas da área, como você, que é cadeirante, como treinador que enxerga, que trabalha com pessoas com deficiência, trazendo diversos convidados para falar sobre isso. O que é que você entende nesse momento que a gente vive de pandemia? Se isso, na verdade, pode trazer algum ganho a curto, médio ou longo prazo. Que tipo de ganho você acha que isso pode trazer para as pessoas? Sobre esse isolamento, de ficar em casa, essas coisas? Não, sobre a maratona, sobre a oportunização que a gente está trazendo, trazer você, trazer pessoas para conhecer mais essa história. Quanto mais trazer, o que é que você acha? Não só ter, por exemplo, a Janela da Paty, mas ter a APADEV trazendo, ter outras pessoas. Quanto mais gente trazendo essa inclusão, o que é que você entende por isso? Eu acho maravilhoso. Até porque as pessoas estão tendo muito mais contato agora com a gente. Tem muito mais live, tem muito mais pessoas com deficiência tendo voz na internet em relação a esses convites. Eu mesma já fui convidada, acho que umas 3 vezes, para falar para pessoas sem deficiência. Tanto em faculdade como em páginas em Gs de sexualidade para pessoas sem deficiência. Então, acho que isso é muito positivo, porque na internet, a gente está tendo mais voz. Pelo menos eu sinto isso comigo. Né? Você falou de experiência própria. Eu, pelo menos, sinto que eu estou falando para muito mais pessoas sem deficiência agora, do que antes da pandemia. Que legal. Estamos fechando, senão o Instagram nos derruba. Eu quero deixar logo um abraço aqui para Marcos Lima, do História de Cego, que foi um dos nossos entrevistados, dizer que terça da semana que vem tem live, quinta tem live, sexta tem live. Deixar um abraço para todos da APADEV, da direção da APADEV, da comissão técnica, os atletas. Deixar um abraço para os nossos apoiadores também, Magnus Oficial, Cicobi, Aloysio Calçados, Anatório Seguros e Rede Farma. E dizer para as pessoas que acompanharem aí, sigam a Janela da Paty, sigam o Instagram da APADEV, porque sempre vocês vão encontrar coisa boa, sempre conteúdo que engrandece, conteúdo que faz com que as pessoas aprendam. Inclusive nós, eu como pessoa com deficiência, aprendo muito acompanhando a Janela da Paty, não tem esse problema, não. É maravilhoso, tem conteúdo fantástico. Então, tanto para as pessoas com deficiência ou para as pessoas que não têm a deficiência, vamos acompanhar a Janela da Paty, o Instagram da APADEV. Então, eu queria que você deixasse. Quero agradecer demais a você, Paty, e deixa teu abraço para nós aí. Tá bom, antes eu quero Montagem agradecer... regressiva, vai nos derrubar. Tá, quero agradecer as pessoas que estão acompanhando e mandando mensagem aqui, muito carinhosas. Obrigada a todo mundo. Quero dizer que é um prazer estar com você batendo esse papo. Quero agradecer pelo convite e chamar as pessoas, Dani, beijo, e chamar as pessoas para conhecerem a Janela da Paty, conhecer o meu trabalho sobre inclusão, autoestima, e conhecer também os nossos e-books, que está ali no link da bio, é só clicar ali e clicar em Conheça nossos e-books. E ver, tem um videozinho para cada e-book, tá bem explicadinho. E é isso, antes que o Instagram nos derrube, beijo para todo mundo. Obrigada, foi um prazer. Prazer, Paty. Bom demais. Um abraço para todo mundo. Essa live vai ficar salva aí. Quem quiser acompanhar depois, passar para alguém aí, pode passar, porque vale muito a pena. Foi um papo muito agradável. Muito obrigado, Paty. Muito obrigado a todos que nos acompanharam. E até a próxima, se Deus quiser. Valeu. Tchau. Tchau.